Fala aí, galerinha, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o filósofo Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, ele está transitando ali no final do século XVIII para início do século XIX. Ele é um crítico de Hegel e ele adota muito a filosofia kantiana. Porém, ele vai ser conhecido como um dos principais filósofos ateístas e também um dos filósofos pessimistas. Junto com ele nessa categoria estará também o Kierkegaard. E também nesses filósofos ateus podemos encaixar o Friedrich Nietzsche. Porém, Arthur Schopenhauer, ele vai nos dizer através da sua famosa frase. Qual é a frase alemã, professor? Alles Leben ist Leiden. Viver é sofrer. Esse é o maior pessimismo. Essa frase ela é alemã e ele quer nos dizer o quê? Que só nós somos regidos por vontades. Há uma grande vontade que nos impulsiona. É a vontade de comer, a vontade de fazer amor, a vontade de ir ao shopping, a vontade de chorar, a vontade de namorar e assim por diante. Nós somos regidos por vontades. E o ser humano, nessa sua ânsia, podemos até comparar com a famosa frase de Thomas Hobbes: Homo homini lupus est. O homem é lobo do próprio homem. Ele é capaz até de destruir o outro indivíduo para alcançar o seu objetivo. Ah, professor, não estou conseguindo entender ainda a teoria de Schopenhauer. Eu ainda não consigo compreender a teoria de Arthur Schopenhauer. Vamos fazer um exemplo. Tem um filme que está na Netflix, o nome do filme é A Casa, e basicamente eu vou ler aqui na íntegra o seu enredo. Olha, em A Casa, Javier Muñoz, ou Javier Gutierrez, que é o ator que interpreta, é um executivo desempregado. Esse executivo desempregado é forçado a vender o seu apartamento. Quando ele descobre que ainda tem as chaves, ficará obcecado pela família que agora mora lá e decidirá recuperar a vida que perdeu a qualquer preço. Esse preço aí, vocês descobrirão ao assistir o filme, será matar o pai daquela família que morava naquela casa que ele vendeu, porque já não tinha mais condições de morar ali, e assumir o seu posto na empresa. Ou seja, de fato, ele se comporta de acordo com o que Arthur Schopenhauer vai nos dizer no livro As Dores do Mundo. Ele vai dizer o seguinte, vou ler na íntegra aqui. Querer é essencialmente sofrer. E como o viver? Como o viver é querer, toda a existência é essencialmente dor. Quanto mais elevado é o ser, mais sofre. A vida do homem não é mais do que uma luta pela existência com a certeza de ser vencido. A vida, senhoras e senhores, olha o que Schopenhauer nos diz, é uma caçada incessante onde, ora como caçadores, ora como caça, os entes disputam entre si os restos de uma horrível carnificina. Uma história natural da dor que se resume assim: querer sem motivo, sofrer sempre, lutar sempre, depois morrer, e assim sucessivamente pelos séculos dos séculos, até que nosso planeta se faça em bocados. Arthur Schopenhauer, nas Dores do Mundo, ele irá nos dizer o seguinte, que amar, de fato, é uma ilusão. O amor, ele é apenas um afago ao sofrimento. Por isso que, em certa canção, o amor é fogo que arde sem se ver. Renato Russo já nos dizia, é ferida que dói e não se sente. É uma visão de Arthur Schopenhauer. Se nós observarmos, talvez Arthur Schopenhauer deva ter lido o apóstolo Paulo, porque ele fala em uma das suas cartas a Coríntios sobre o significado do amor. Então, o amor, de fato, é esse mix. E junto também se assemelha à ideia do pessimismo de Arthur Schopenhauer. Vejam aí, olha, o indivíduo da casa, através do amor, ele tenta a todo custo retornar à sua residência. Ou seja, ele age instintivamente. Ele age então pela sua vontade. Porém, Arthur Schopenhauer, ele é também conhecido como um indivíduo que introduz o hinduísmo, o budismo dentro de uma filosofia. Ele vai nos dizer que essa vontade ela pode ser superada, ou seja, podemos alcançar a libertação. Quais seriam essas três vias? Primeiro, a arte, a estética. A arte, através da música, nós relaxamos. Nós às vezes estamos um pouco depressivos, escutamos aquela música um pouco melancólica. Nós estamos felizes, às vezes colocamos um axé, dançamos, nos alegramos, tomamos a nossa cervejinha. Então, naquele momento ali, nós nos libertamos. A partir dessa libertação, nós nos tornamos um ser ético, porque eu consigo me identificar, eu consigo me achar enquanto ser humus. Olha aí, ser adubo, ser natureza,
estar inserido naquela realidade. Observem aí então, o indivíduo, quando ele age por impulso, por sua vontade, ele tem a consciência, ou seja, a cognição para poder sair daquela situação. Epa, estou errando. Eu faço parte desse sistema ecológico. Eu preciso preservá-lo. Eu faço parte dessa sociedade. Eu preciso ficar em casa para poder cuidar do outro. Justamente aí, nós somos éticos. Por fim, nós alcançamos, chegamos ao foco maior, que seria a compaixão, o estar com o outro. Para Schopenhauer, então, seria justamente viver nessa relação. Fica aqui a dica, então, de assistirmos o filme A Casa, e fica a dica também estudarmos um pouco sobre Arthur Schopenhauer e o seu pessimismo filosófico. Até a próxima, meu fraterno abraço. E olha aqui quem nos acompanha, a coruja, ela que é o exemplo da sabedoria e da orientação da profissão do ensinar. Meu fraterno abraço, saudações filosóficas. Até a próxima. Aquí cada mes de alquiler es una sangría. Es nuestra casa. ¿Y hasta cuándo vamos a poder continuar así? Son 4 paredes, nada más. El puesto que tenemos libre es para gente que empieza. Ya, bueno, pero de alguna forma todos empezamos, ¿no? Lo siento. Me llamo Javier. Es mi primera vez. He intentado dejarlo porque ya he perdido a mi mujer y he perdido a mi hija. Tomás, el secreto está en verlas venir. Conocer tus puntos débiles. Mira, yo trabajo mucho y Lara a veces cree que no estoy suficiente por la niña. Y ese es un punto débil tuyo. Me habéis ayudado mucho. Y ahora tengo un objetivo, un proyecto al que voy a dedicar todas mis energías. Se acabó eso de mirar como otros disfrutan de algo que ni saben apreciar ni se merecen. Tú debes ser Lara. Javier, ¿verdad? Sí, encantado. Igualmente. Así que a partir de ahora voy a coger mi vida por los cuernos. Javier, que me abras ahora mismo. Sin pedir permiso y sin pedir disculpas.